Vamos aprender hoje a resolver um problema que é muito importante, bastante gente quer descobrir isso, que é calcular a duração de um determinado evento, considerando apenas as horas úteis. Geralmente, quem trabalha com demanda que precisa atender em um determinado horário se interessa muito por esse tipo de informação. A pessoa tem quando uma atividade iniciou, tem quando ela terminou e ela precisa saber quantas horas durou para encerrar essa atividade. Só que, no entanto, se a gente fizer a final menos a inicial, não vai estar correto, porque tem horas ali que a pessoa não trabalha. Então, nesse cálculo, nessa aula, nós vamos aprender isso. Antes de começar, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo, porque tem sempre conteúdo interessante de Excel aqui no nosso canal do YouTube. Para resolver esse problema, saiba o seguinte, você precisa definir algumas coisas. Você precisa definir a hora de início do seu turno, nesse caso 8 da manhã, coloquei aqui na C2, a hora de fim de turno, nesse caso 18 horas, coloquei aqui na C3, e você precisa ter a data e hora de início da atividade, nesse primeiro exemplo eu estou colocando 7/12/2020 às 9h45, e você precisa de data e hora do fim da atividade, que foi quando a atividade terminou, nesse caso 8/12/2020, às 23 horas. Eu trouxe 3 exemplos, então cada linha que você está vendo aqui é um exemplo que nós vamos calcular qual foi a duração dessa atividade. Como que você deve preparar a sua cabeça para resolver esse problema? Eu vou mastigar a solução aqui para você, só que eu gostaria que você entendesse de onde ela saiu para que você consiga resolver os seus problemas caso eles ocorram. O racional é o seguinte, tomando esse primeiro exemplo que nós temos, do dia 7 às 9h45 ao dia 8, 23 horas, está aqui na sua tela. A primeira coisa é calcularmos quantos dias inteiros nós tivemos entre uma data e outra. Então, do dia 7 ao dia 8, nós tivemos um dia inteiro. Você vai ter esse valor, vai guardar ele na caixinha e vai somar com o que nós vamos obter no passo 2. O que eu calculo no passo 2 é a diferença entre a hora inicial e a hora final. E nesse caso, eu não estou considerando o dia. O que eu quero dizer? Eu quero saber a diferença entre 9h45 e 23 horas, desconsiderando o dia. Não importa para mim qual que é o dia, porque o dia eu já fiz aqui no meu passo 1. Então, o segundo passo é descobrir a quantidade de horas entre a hora inicial e a hora final, e é muito importante que essas horas estejam limitadas pelo nosso limite, das 8 às 18 nesse caso. Por exemplo, se eu for calcular a diferença de horas de 9h45 até 23 horas, não vai ser 10 horas de diferença, não vai ser essa quantidade, não vai ser 14 horas de diferença. Por quê? Porque eu preciso arredondar essas 23 horas para o meu limite de horas úteis dentro do dia, que é das 8 às 18. Isso entendido, vamos começar a resolução. Então, você vai ter o mesmo problema que o meu. Coloque esses elementos que estão em verde aqui numa planilha. Você vai precisar de algumas colunas auxiliares que eu coloquei aqui também. E nós vamos iniciar o tratamento dessa demanda. Primeira coisa, antes de começar, é importante você calcular quantas horas você tem em um dia. Se eu começo às 8 e termino às 18, é só fazer em uma outra célula igual a final, que é 18 horas, menos a inicial. Nesse caso, C3 menos C2 e o resultado é 10 horas. Por que eu preciso dessa informação? Porque lá no passo 1, você lembra que nós vamos calcular quantos dias inteiros eu tenho entre a data inicial e a data final. Depois eu vou pegar essa quantidade de dias inteiros e vou multiplicar por 10 horas. Então, guarda esse 10 horas na caixinha. Vamos fazer agora o processo de ver quantas horas eu tenho entre 9h45 e 23 horas, que é o nosso passo 2, que você se lembra. Para fazer isso, o que eu faço? Nós precisamos isolar esse 9h45 desse numerão aqui. Se você já conhece um pouquinho mais Excel, você sabe que se eu estou vendo 7/12/2020, 9h45, é porque existe um número atrás. Eu posso vir aqui no formato geral e você vai ver que essa data em Excel é o equivalente a 44.172,40625. Então, o horário que eu quero saber é esse 40.625, porque a data é o número inteiro e o horário é o número quebrado. Para extrair esse número quebrado aqui dessa data, o que você faz? Você vai fazer igual, em uma célula à parte, esse número aqui menos o int desse mesmo número. Então fica, como o número está na E5, E5 menos int de E5. O int de E5 vai arredondar o E5 para o número inteiro mais baixo, que no caso é o 44.172.
Quando eu faço E5, que é o mesmo 44.172 com o número depois da vírgula, menos 44.172, que é o resultado do int dele, o resultado vai ser 0,4625, que quando eu olho em formato hora é 9,45. Se eu por acaso vier aqui e colocar formato geral, é o 0,40625 que está aqui. Então, quando eu olho ele em formato hora, o resultado é 9,45. E aqui, nesse caso, eu tenho, vou até voltar aqui para o formato hora, o próprio 9,45 que eu extraí. Então, você consegue, com essa função, extrair o horário. Se eu der um Ctrl C e der um Ctrl V aqui do lado, eu vou conseguir, em razão da proximidade das células, arrastar todo o conteúdo para a célula à direita e vou fazer a mesma extração, só que dessa vez eu tenho o resultado de 23 horas. Extrair as horas, que era o primeiro passo, e o segundo passo agora é converter essas horas para o limite entre 8 e 18. Eu não posso fazer a operação de 23 menos 9,45 logo de cara, porque se eu fizer isso vai dar uma diferença absurda de horas. E nós sabemos que depois da 18 eu não devo contabilizar esse esforço. Então, nesse caso, qual que é a grande ideia aqui? Nós vamos utilizar alguns truques matemáticos para transformar esse cara aqui em um número que esteja entre 8 e 18 e esse cara aqui em um número que esteja entre as 8 e 18. Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu vou fazer é cravar que nenhuma hora vai ser menor que o meu horário de início de turno, que é 8 horas da manhã. Como que eu faço isso? Eu vou colocar igual ao máximo entre esse cara aqui e o horário de início de turno, que está aqui na C2. Eu vou apertar o F4 na C2 para travar, porque eu quero arrastar para o lado e para baixo isso, e vou fechar o parênteses. Entenda um pouco o que eu quis dizer aqui. Eu estou pedindo para ele trazer para mim qual que é o máximo entre 9h45 e 8 da manhã. Qual que é o máximo entre os dois? Sabendo que é um número aqui, tanto 9h45 quanto 8 da manhã, o máximo é 9h45. Só que se por acaso eu tivesse um número que é antes de 8 da manhã, por exemplo, 4 da manhã, 6 da manhã, ele ia tirar o máximo entre os dois e o máximo seria 8 da manhã. Então, para todos os números que estão antes das 8 da manhã, todos os horários antes do meu início de turno, eu vou considerar o início de turno e acima dele eu vou considerar o meu horário da atividade, que nesse caso é 9h45. Eu vou também limitar ao limite superior. Então, dentro da mesma célula que você colocou, depois do igual e antes do máximo, você vai colocar o mínimo. Eu quero saber o mínimo entre o número, que é resultado dessa função máximo, então eu passo reto por ele, ó, venho aqui no fim da fórmula e coloco um ponto e vírgula. Eu quero considerar o mínimo entre ele e o meu horário de fim de turno, que nesse caso está na C3. Aperto o F4 para ele aparecer o cifrão e travar o movimento, fecho parênteses, e com isso eu vou estar considerando o mínimo entre o meu horário de atividade e o fim do expediente. Se por acaso eu estiver mexendo com 9h45, o mínimo entre 9h45 e 18 horas é 9h45. Só que se por acaso for 23 horas, como é o caso aqui do lado, por exemplo, o mínimo entre 23 horas e 18 horas, que é o fim do turno, vai ser 18 horas. Então, nesse caso, eu consigo limitar para que a minha informação de hora esteja entre a hora inicial e final. Se eu der um Ctrl C aqui e der um Ctrl V do lado, ele vai fazer a mesma atividade levando em conta agora as 23 horas, comparando com a hora de início e de fim de turno. Nesse caso, ele trava para 18 horas, porque não interessa para mim o que acontece depois das 18, eu não devo considerar esse horário no meu cálculo de diferença de horas. Então, esse 23 horas caiu para 18 horas, arredondando para o extremo do meu intervalo. Eu tenho numa outra coluna diferença de horas e agora sim eu vou conseguir fazer. Se eu colocar igual ao final menos o inicial, eu tenho 8 horas e 15. Por quê? Porque eu estou considerando o inicial e o final as horas corrigidas que eu fiz para travar esse extremo. O próximo passo é calcular quantos dias inteiros eu tenho entre a data inicial e a data final. Existe uma função no Excel que chama dia trabalho total. A dia trabalho total vai de um intervalo inicial até o intervalo final falar para mim quantos dias de trabalho eu tive, quantos dias úteis eu tive entre essas duas datas. É importante sinalizar que a dia trabalho total traz exatamente o que eu falei, dias úteis. Então ela já tira final de semana para você. Se você quiser fazer uma análise mais criteriosa, você precisa incluir os feriados, que eu não vou colocar aqui, em razão do tempo da aula, mas tem um espaço lá na função que você insere os feriados, e se tiver algum feriado entre as duas datas, ela vai desconsiderar
para facilitar a sua vida. Só que o que você precisa estar atento a dia trabalho total? Eu preciso, no meu exercício, trazer a quantidade de dias inteiros entre 7 e 8. Nesse caso, 7/12/2020 até 8/12/2020, eu tenho um dia inteiro. Eu preciso considerar um dia inteiro só. Só que se eu fizer dia trabalho total para essas duas datas, ó, eu vou colocar dia trabalho total, abro parênteses, data inicial é esse cara aqui, ponto e vírgula. Data final é esse cara aqui e fecho parênteses do Enter. O resultado é 2. Por que o resultado é 2? A dia trabalho total vai informar para mim, ó, entre o dia 7 e o dia 8, você tem 2 dias de trabalho. Você tem 2 dias úteis, que é o dia 7 e é o dia 8. No entanto, isso não é o que eu busco. Eu busco o 1. Eu quero saber quantos dias inteiros e não considerando todos os extremos. Então, na dia trabalho total, eu vou sempre tirar 1, porque ela traz para mim sempre a resposta com um número a mais. Então, quando eu tiro 1, como eu fiz aqui, ele vai dar a resposta adequada. Eu só vou colocar no formato geral para você ver. Então, minha função é dia trabalho total, da inicial até a final, menos 1. Eu vou copiar esse conteúdo aqui, vou dar um Ctrl C, e nesse dias completo que eu fiz, eu vou colar, ó. Colei o conteúdo aqui. Eu vou ter como resposta, nesse caso, um dia completo. Só que eu preciso converter esse um dia completo em horas. Como que eu converto esse um dia completo em horas? Eu preciso colocar esse conteúdo aqui dentro do parênteses. Então, eu vou colocar, ó, depois do igual, eu abro um parênteses. Depois do 1, eu fecho um parênteses. Eu coloco parênteses porque lá na matemática é uma forma de eu garantir que ele vai calcular primeiro o que está dentro desse parênteses. Então, eu coloco parênteses antes e depois da minha função e faço vezes esse valor de 10 horas. Lembra que eu falei para você que eu ia utilizar esse 10 horas em algum lugar? Eu estou utilizando ele agora. Então, o que eu faço? Eu calculo quantos dias inteiros eu tenho entre a data inicial e a final e depois eu calculo a multiplicação dessa quantidade de dias por quantas horas eu tenho no dia, que no caso é 10. Aqui em volta do C5, que é quantas horas eu tenho no dia, eu vou apertar o F4, que é para travar, já que eu vou arrastar ele para baixo, e com isso eu converto aquele um dia em 10 horas. Já feito o passo 1, que era esse aqui, ó o passo 1, calcular a quantidade de horas por dias úteis inteiros. E depois feito o passo 2, que é calcular a quantidade de horas entre a hora inicial e final, que é esse valor aqui, eu consigo saber quantas horas eu tive de horas úteis da data inicial até a data final, somando os dois valores. Então eu faço aqui no final igual a esse cara, que é o passo 1, mais esse cara aqui, que é o passo 2, e essa atividade levou 18 horas e 15 minutos para concluir. Isso é intuitivo, porque eu comecei às 9h45. Comecei às 9h45, com 15 minutos eu cheguei às 10 da manhã e com mais 8 horas eu cheguei às 18 horas. Então eu já tenho aqui 8 horas e 15 minutos. Depois, no outro dia cedo, eu comecei lá no dia 8, às 8 da manhã, trabalhei até 18 horas, então somei mais 10 horas ao todo. E aí, se terminou às 23 horas, isso não interessa, porque o que me interessa são apenas as horas úteis. Somadas 8 horas e 15 do primeiro dia com 10 horas do segundo dia, eu tenho o total de 18 horas e 15 minutos. Para finalizar, eu vou dar um Ctrl C aqui em todas as fórmulas, vou dar um Ctrl V, e você percebe a mágica acontecendo. Nesse caso, por exemplo, dia 7/12/2020, às 6h50, até às 9h10 do dia 9/12, eu faço as contas, ó, ajusto, por exemplo, esse 6h50 para as 8 da manhã, o 9h10 não precisa de ajuste, faço a diferença de horas, vejo quantos dias inteiros eu tive multiplicando pela quantidade de horas num dia e chego que essa atividade levou 21 horas e 10. Essa outra do dia 11/12 às 10 da manhã até dia 15/12 às 16h45 levou só 26 horas. Por quê? Eu até trouxe um calendário para auxiliar. O dia 11/12, ó, lá em dezembro de 2020, começa numa sexta, o próximo dia útil é o dia 14 e depois eu chego no dia 15. Com isso eu tenho só 2 dias inteiros e aí eu faço a conta das 10 da manhã até as 16h45 e com isso eu somo mais 6 horas e 45, trazendo para mim o total de horas úteis nessa atividade. O que é interessante aqui? Nesse caso, eu estou sempre tendo uma hora final maior que a hora inicial. Eu poderia ter, por exemplo, nesse caso aqui, ó, terminando às 9 da manhã em vez de 16h45. Então eu vou colocar 9 da manhã. Você vai ter aqui um valor negativo, que pouco interfere, porque eu vou estar somando ele, e nesse caso a soma vai ser 20 menos 1 hora, e o resultado é 19 horas
úteis nessa atividade. Então era isso que eu tinha para te mostrar hoje. Reforço, esse é um problema muito comum, que muitas pessoas têm essa dor, mas se você seguir esses passos que eu coloquei, com certeza você vai conseguir o número que você tanto busca de duração, considerando apenas horas úteis. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e nós nos vemos por aí.